Bordando Resistência, ele começou em 2017, através do projeto Libertando. Umas pessoas iam para a escola estudar e aí surgiu a questão de vamos bordar. O que essas mulheres estavam fazendo nas calçadas, né, conversando. E aí a gente direcionou para as mulheres e bordar. Aí, com a proposta com a professora Juliana, que veio para a gente e através mostrou para a gente alguns pontos e desde já deu início ao projeto Bordando Resistência. Eu comecei a dar aulas de bordado e a minha felicidade foi que na minha primeira turma eu conheci a Cássia e ela me chamou, né, para fazer parte, que estava iniciando esse processo aqui em Horizonte. Comecei a ensinar os primeiros pontos de bordado livre, e a gente foi vendo, foram 25 pontos, aí a gente começou a fazer esses bordados nos quadros, e as meninas foram aprendendo cada vez mais, né? Conforme elas iam bordando, elas iam aprendendo cada vez mais pontos e contando a sua história aqui de Horizonte. Esse primeiro momento de aprender a bordar, de fazer a roda de conversa, de olhar para cada uma, de compreender os ritmos, os níveis de confiança, e aprender a bordar, entender a importância do bordado, que não é apenas um ato mecânico, ele tem um sentido, ele pode ser um ato político, ele pode levar mensagens. Então o coletivo Bordando Resistência, mais do que agulha e fios, é um movimento de contar uma narrativa que não cabe nos livros de história tradicionais. Logo no início, a comunidade não reconhecia o nosso trabalho, né? A questão de abraçar. Mas hoje eu vejo que a comunidade já percebe a nossa trajetória, né? Através da gente estar se expandindo pelo mundo, tendo esse novo conhecimento. Mas antes a comunidade não valorizava o nosso trabalho. A Coreia foi tudo que a gente não esperava, né? Assim, aí já foi, eu aproveito para agradecer o apoio da Prefeitura Municipal de Horizonte, porque Horizonte é uma cidade educadora e nós escrevemos alguns projetos da Prefeitura na linha de cidade educadora e inscrevemos o Bordando Resistência, né, como entidade da sociedade civil, mostrando a nossa trajetória. E, para nossa surpresa, nós fomos selecionados e chegamos na Coreia, eu, Edna e a Grécia, e foi muito importante para nós e muito importante para eles, né? Porque eu acho que era um único coletivo negro que nós tínhamos na Coreia para representar o Brasil, o Nordeste e o estado do Ceará. Foi uma experiência muito boa, apesar de 2 dias dentro do avião, né? Uma experiência assim que inesquecível, foi gratificante, foi muita emoção para mim estar representando, né, o meu município de Horizonte. Assim, foi marcante, né, de conhecer outras línguas, conhecer outro povo, porque ao chegar lá no primeiro congresso, eu fiquei assim, porque eu era a única mulher negra, né, a estar lá representando o meu estado, né, a minha cidade. O bordado, na verdade, ele aproximou muito a gente. Eu digo por mim e pela minha mãe. Então, a gente tem hoje em dia um meio de produção que é nosso. Então, se a gente recebe uma encomenda, eu desenho, ela borda e eu finalizo. A gente consegue fazer isso e aí melhorou muito a nossa ligação como mãe e filha mesmo. Porque hoje em dia a gente conversa mais, a gente é mais próximo um da outra. Então o bordado ele veio realmente para unir mais a gente lá dentro de casa. Eu gosto muito de escutar as pessoas para me poder aprender, né, com a história delas. E como no grupo tem muitas mulheres, aí eu pego elas de inspiração para que possa ser uma mulher mais empoderada. Me sinto feliz de estar aqui apresentando as outras mais novas, né?
A partir do momento que eu comecei a trabalhar na educação, especialmente com foco em educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola, nós começamos a pensar de que forma o coletivo poderia se aproximar dessa relação com a política educacional no município. E existe uma fala muito recorrente que a gente precisa combater, que é pensar que há pessoas que moram em Horizonte há mais de 30 anos e não conhecem que existe uma comunidade quilombola que é mais antiga do que o próprio município de Horizonte. Porque os mais velhos têm mais de 90 anos hoje. Então, o nosso município ele vai fazer 38 anos. Isso significa que a história desse município, sem a presença quilombola, ela não existe. Sem contar essas origens, não existe história propriamente de Horizonte. Então, é pensando nisso que nós fomos pensar estratégias para que os nossos estudantes da rede municipal, eles pudessem conhecer mais dessa história. Conhecer sobre as origens do Quilombo de Alto Alegre, sobre os seus mais velhos, conhecer o cotidiano da comunidade. Então, nesse sentido, nós pensamos um projeto, que é o projeto Ampliando Horizontes, um encontro com a cultura quilombola. Dentro do projeto Ampliando Horizontes, a gente tem o projeto Bordando Memórias, que é um projeto que ele traz o bordado pelas mãos das crianças da comunidade. Então, elas escutaram essa nossa história e bordaram elas mesmas. Esse projeto ele veio para ter essa conexão do mundo digital com as pessoas mais novas da comunidade. Então, esse livro está digitalizado lá no Clique. Foi o nosso primeiro projeto com o Clique. O Clique é uma plataforma de ensino daqui de Horizonte. Todas as crianças elas têm acesso ao Clique e aí a gente viu isso como uma forma de ensino também. Nós tivemos um movimento internacional, né, que foi 1000 Agulhas pela Dignidade, né, que ele é um movimento do Chile, um movimento também de mulheres. E nós tivemos a oportunidade de bordar para esse movimento em prol e em defesa da América Latina. E eu achei muito importante também esse momento, o momento da gente abrir o olhar para a questão da globalização e nós sermos lembradas para esse movimento também foi muito importante para nós. Então foi a partir dessa compreensão, né, do conceito de bordado e do que ele pode representar, que a gente pensou em contar a história da comunidade através do bordado. E aí foi, eu considero, talvez o passo mais importante, porque foi ele que abriu todas as portas, foi contar a história de Negro Cazuza. Resistência. Porque não tem só momentos fáceis, tem momentos bem difíceis, momentos até que dá o desejo de deixar, vamos fazer outra coisa, né? Porque organização social não é uma coisa simples, né? Você tem que fazer mão de muitas ferramentas, ferramentas de humanidade, de paciência, de sabedoria, de luz, de silêncio, né? De respeito, entender que eu estou em um grupo diferente, porque é um grupo que nós não temos a mesma cor e isso é diferente. Isso faz diferença no olhar do entorno. Então, tudo isso a gente precisa compreender. Mas o que eu tenho, assim, essa palavra de resistir, de insistir e de ser grata por ter a oportunidade de conviver com as meninas, de aprender com elas, né? Eu ensino, eu aprendo e vice-versa. E esse aprendizado, ele nos faz pessoas melhores. O que eu espero do futuro é principalmente que a gente consiga fortalecer esse trabalho, né? Abrir portas para as meninas, porque não é só bordar, a gente precisa bordar, mas a gente precisa gerar renda, né? As meninas precisam de renda também para sobreviverem com dignidade. Que a gente possa continuar levando mensagens, porque a gente precisa levar mensagens que abram o coração e a mente e a consciência das pessoas com relação à pauta da igualdade racial, dos direitos humanos, das mulheres. Então, assim, o bordado ele tem esse poder, ele é revolucionário no sentido de nós aproveitarmos a beleza do bordado, né? A criatividade para levar mensagens mesmo e ensinar as pessoas. Ele é terapêutico, ele é pedagógico, ele é revolucionário e isso trouxe para a comunidade uma visibilidade que ela não tinha, né? E a ideia é permanecer firme, né?
criando novas possibilidades, abrindo outras portas, levando para o Estado, né? E propagando o bordado como essa ferramenta de revolucionar os espaços. É por aí mesmo, é o que a gente quer. E eu também aproveito para agradecer a todos, né? Todas as pessoas que se envolveram, que acreditam nisso, né? Tem muita gente que não está falando nesse momento, mas que são tão importantes quanto aquelas que estão hoje trazendo seus depoimentos, né? Eu quero aproveitar também para agradecer uma pessoa especial para mim, que é a Bárbara. Eu não posso deixar de citar a Bárbara, porque tudo que eu faço tem o olhar dela, né? O olhar da arte, né? Da publicidade. Que a gente consegue, através desse convívio, né? Dessa vivência, ter esses bons momentos. Então, é isso que é o bordado, é essa vivência, troca de conhecimento, de saber, que torna tudo muito lindo. É que nós possamos estar sempre em união, né? Estar sempre ali bordando, trazendo mais experiência para o nosso futuro, né? Eu acredito que o coletivo em si, a gente do coletivo, a gente já tem essa ligação muito próxima, mas que o coletivo continue sendo unido, né? Continue cuidando uns dos outros, tendo esse amor, essa empatia, porque é isso que nos mantém ligados, isso que mantém os nossos laços. Então que a gente continue sendo um coletivo unido. Todo mundo que cresça, né? Cresça na inteligência de cada um de nós que estamos aqui. E também que Deus multiplique muitos e muitos anos para chegar onde eu estou, né? E primeiramente a gente tem que agradecer a Deus, né? Deus está aqui de onde eu estou. E é isso. E muito obrigado por tudo. Eu me sinto muito privilegiada. No começo eu não gostava, mas depois eu fui entendendo a força que o quilombo carrega. E comecei a ter orgulho de ser quilombola.